Boa noite, pessoal. Bom, já está dando horário, vamos começar. Eu sou Eduardo Garcia, eu sou responsável pela tecnologia aqui na Unifiel. Tá? E a intenção é de trazer o pessoal da Cisco, o pessoal da Infraprime. Eles trabalharam com a gente a quatro mãos nesse projeto da rede sem fio, que era um pedido de todo mundo, queria uma rede sem fio, e nada ia adiantar a gente colocar uma rede que não ia suportar aí 2.900, 3.000 acessos simultâneos. Hoje, o horário de pico, a gente está batendo quase 3.000 acessos. Então, se não fosse uma rede alta performance para suportar isso, nada ia adiantar o investimento. Tá? O pessoal da Infraprime, o César e o Fábio Souza, eles vão estar falando um pouco mais sobre esse projeto, que nós desenhamos aí em 6 meses, e depois, com a aprovação dos reitores, Dr. Costa e Dr. Hungria, conseguimos aí, com muito sacrifício, fazer essa aprovação. Os investimentos não ficam só na rede sem fio. Vocês podem estar notando aí que alguns laboratórios já foram trocados. Nós começamos pelo laboratório 13, 14, o 15, o 6 e o 7 vão estar sendo trocados aí nos próximos dias. Tá? Então, eles estão acreditando na gente e estão liberando investimento. Vamos ver, até final do ano a gente tem mais novidades aí. Ok? Então, eu passo a palavra para o César, que ele vai começar a apresentação sobre a nossa rede. Obrigado por terem vindo. Boa noite para todo mundo. Opa. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer em nome da Infraprime e também em nome do nosso parceiro, que é a Cisco, pela oportunidade de estar aqui com todos vocês. E é interessante ver como está lotada essa sala, hein? Parabéns. Isso é sinal de que, de duas uma, ou vocês foram obrigados a vir, alguém falou que ia dar um 0, o que é uma possibilidade, ou realmente o assunto rede sem fio é um assunto interessante. Sinceramente, eu aposto na segunda hipótese. Podem confiar, podem confiar. Bem, iniciarei a apresentação agora e, obviamente, existe uma parte... a gente vai fazer uma introdução, um pouco do conceito, e, posteriormente, a gente vai entrar na parte técnica, que provavelmente deve ser a parte mais interessante da apresentação. Só para eu entender, toda essa audiência aqui é TI? Levanta a mão quem é TI. Mas eu já sabia, afinal de contas, uma audiência com 70%, 80% de homens só pode ser tecnologia, né? Triste. Aí. Bem, é uma oportunidade também para as mulheres darem um parecer sobre isso. Né? Bem, que bom que vocês estão ganhando cada vez mais espaço. Se fosse há 10 anos atrás, provavelmente ia ter uma mulher aqui. Com muita sorte. E obrigado ainda, entendeu? Bem, gente, a gente vai falar um pouco sobre um pouco dessa iniciativa de rede sem fio que a Unifiel implantou aqui e colocar ela dentro do contexto desse conceito de Bring Your Own Device. Todo mundo aqui já ouviu esse termo? Alguém conhece esse termo aqui? Ótimo, beleza. Poucas pessoas, né? Excelente. Então, é uma oportunidade para estar explicando. O conceito de Bring Your Own Device ele é muito simples. Ele, basicamente, é o conceito que diz que todos vocês que estão aqui, podem trazer os seus próprios dispositivos, levar os seus dispositivos para onde vocês quiserem, e, a partir dele, ter acesso completo à internet, acesso a aplicações e etc. Né? Então, a gente vai começar inicialmente falando um pouco sobre a Infraprime. Em seguida, eu vou falar um pouco da Cisco. E, após isso, eu vou falar um pouco sobre o conceito de escola conectada, que é algo que é muito interessante, que é um conceito dentro do qual a Unifiel está entrando de uma maneira bem forte. Posteriormente, vou passar a palavra para o nosso especialista em redes, para falar um pouco sobre os conceitos por detrás da rede sem fio e também para apresentar o estudo de caso que foi a Unifiel. Ele vai fazer uma apresentação explicando como foi a implementação aqui e, provavelmente, essa deve ser a parte mais interessante, porque, no final das contas, é a parte que vai mostrar para vocês como que vocês estão acessando agora ou não. Né? Eu espero que não. Estejam prestando atenção na apresentação.
é a parte que mostra exatamente como que foi implantada essa rede sem fio que vocês estão utilizando. Bem, a Infraprime é uma empresa especializada em infraestrutura de TI. Então, o nosso objetivo é desenvolver, trazer soluções de negócio, né? E no caso de escolas, e no caso de instituições de ensino, agregar valor através desses 4 pilares básicos, né? Que é o processo de aprendizagem, a eficiência operacional, redução de custos e a questão da segurança. A gente faz isso através da implementação das nossas soluções tecnológicas, né? Nós implementamos projetos de disaster recovery, consultoria em TI, mas o nosso forte hoje é banco de dados, soluções de monitoramento e, especialmente, soluções de rede. Para a gente conseguir resultados adequados, não adianta a gente apelar para parceiros que não tragam, que não consigam agregar aquilo que é necessário, né? Então é por isso que, quando a gente criou a empresa, a gente buscou parceria com as maiores empresas do mercado nas suas áreas de atuação. Isso não é apenas uma garantia de qualidade que nós estamos oferecendo, mas também a garantia de continuidade, porque, afinal de contas, todos nós sabemos que são empresas sólidas e perenes. Bem, de todos os nossos parceiros, hoje o que nós temos a maior presença, na verdade é o que nós temos o maior contato, é justamente a Cisco. Bem, como tem poucas pessoas aqui de TI, né, afinal de contas, só 99% levantou a mão, né? Então, acho que não preciso me delongar muito no que é a Cisco. Mas eu vou fazer uma breve explanação, especialmente para aqueles que não são da área de TI, para terem um pouco de noção. A Cisco, ela é simplesmente a maior empresa do mundo em dispositivos de rede, em soluções de LAN, wireless. Ela é líder em várias... ela é líder nesses 2 mercados. Só que o que pouca gente sabe é que a Cisco também atua em outras esferas. Ela tem soluções server, ela desenvolve servidores. Inclusive, é um mercado em que ela está entrando com muita força. Ela também tem soluções na área de surveillance, né, que é basicamente monitoramento de segurança, câmeras para monitorar acessos e coisas do tipo, telepresença e, além do natural, né, que são dispositivos de rede, tanto rede sem fio quanto rede cabeada. Hoje, para vocês terem uma ideia do que significa a Cisco, eu acho que temos um errinho ali. Tudo bem. Só para vocês terem uma ideia... Não está errado, não. É essa mesmo. É porque acontece o seguinte, de um tempo para cá, a Gartner, que é um dos maiores grupos de consultoria do mundo e especializado em pesquisas para tecnologia, unificou aqueles 2 conceitos, que são redes wireless e redes cabeadas. Então, vocês observam o seguinte, quanto mais para cima e mais para a direita de vocês estiver o vendor, mais completa é a sua solução e maior é a sua presença dentro do mercado. Bem, desnecessário dizer a posição em que a Cisco está, né? Ela está muito à frente da sua concorrência, da concorrência, e por isso, como eu havia citado, nós optamos por fazer uma parceria com a Cisco, não apenas para implementar o projeto aqui, mas para implementar outros projetos que nós já havíamos feito. Bem, a iniciativa de Bring Your Own Device e a computação 1 por 1, ela está muito presente hoje no mundo inteiro. Basicamente, o que isso significa? Significa o seguinte, bem, eu acho que a maioria de vocês não é dessa época, então eu vou ter que falar. Até o final dos anos 90, começo dos anos 2000, era pouco provável que você achasse na casa das pessoas, dos usuários comuns, equipamentos mais potentes do que aqueles que vocês tinham nas suas empresas ou instituições. Por quê? Porque o custo era absurdamente alto, então só pessoas muito abastadas, ou então empresas e instituições, é que tinham acesso à computação. Então, até esse período,
Não fazia muito sentido você ter um investimento tão pesado em redes sem fio, por um motivo muito simples, porque todo mundo ia usar equipamentos que estavam paradinhos na sua frente, na frente das suas estações de trabalho. Não ia ter muito mais o que se fazer. Acontece o seguinte, houve uma virada nisso aí. Hoje em dia, acontece exatamente o contrário. É mais fácil você encontrar um desktop ou um notebook top de linha, tunado, na casa de um estudante, do que na mesa ou no desktop de uma empresa. Primeiro porque muitas atividades que antes estavam relegadas à execução local foram transferidas para o conceito de client-server e, posteriormente, para o conceito de multi-tier. Então, hoje em dia, faz todo sentido que se invista em rede sem fio. Por quê? Porque a probabilidade do aluno ou do funcionário trazer para o seu ambiente um equipamento que é melhor, igual ou melhor que aquele que ele tem disponibilizado aí pela instituição ou pela empresa, é muito grande. Inclusive, um fato que também atrai os investimentos em rede sem fio é o fato de que, quando você tem um equipamento, um dispositivo, seja lá qual for, você tende a ser mais produtivo com ele. O que isso significa? Você conhece mais funcionalidades, você tem mais agilidade para fazer qualquer tipo de atividade com eles. Então, esse é mais um bom motivo para se incentivar as pessoas a levarem os seus próprios dispositivos seja para instituições ou para as empresas. Bem, hoje é desnecessário dizer, né? Essas fotos eu acho que provavelmente vocês vão olhar para elas e devem ver alguma coisa que é muito comum hoje em dia, que é a criançada tendo acesso à computação. Hoje, eu não sei aqui quantos têm filhos, mas eu tenho certeza que aqueles que conhecem alguém que tem um filhinho de 3, 4 anos, com certeza o pai já botou na mão dele um smartphonezinho para ele brincar. E isso é incrível. A quantidade de pessoas que eu particularmente conheço que estão nessa situação é admirável. Ou seja, é uma geração que está chegando já conectada. Realmente não se tem muito o que fazer. Ela já está conectada, tudo que ela vai fazer, ela vai demandar acesso à informação, diferentemente do que acontecia antes. Esse número aqui ele é muito interessante. Ele mostra o seguinte: dentro de 4 anos, nós teremos em torno de 15 bilhões de dispositivos em funcionamento. Dispositivos móveis. Celulares, smartphones, tablets e qualquer outra coisa que vão inventar até lá. Um aspecto importante, isso não apenas no que diz respeito às instituições de ensino, mas mesmo na área de jornalismo, ou mesmo na distribuição de quadrinhos. Não sei se vocês sabem, isso é um movimento que está acontecendo forte, por exemplo, nos Estados Unidos. Na distribuição, a Marvel, por exemplo, hoje ela distribui ela tem mais venda nos Estados Unidos de gibis, de HQs, online, do que em papel físico. Isso é uma tendência. Daqui a pouco, quando eu digo daqui a pouco, daqui a algum tempo, livro vai ser uma coisa de nicho, entendeu? Vai ser uma coisa como são hoje em dia os discos de vinil. Para as pessoas que realmente têm nostalgia, entendeu? Mas não mais do que isso. Porque o conteúdo digital, além dele ser muito, muito fácil de ser distribuído, ele tem a vantagem de você ter num único dispositivo toda a biblioteca e todo o material que você precisa, às vezes para um curso inteiro. Então, isso é algo que também hoje é considerado quase como inevitável. Bem, esses aí são os paradigmas que a gente vê e que aos poucos estão sendo quebrados. De um lado, você vê como que as escolas atuavam até um tempo. Podem ler, tá? Não se acanhem, podem ler. E como que as escolas estão se preparando para o futuro. O conceito de escola conectada ele é muito interessante justamente porque, além da questão de conteúdo que eu acabei de citar, que é muito relevante, ou seja, você ter à sua disposição todo o conteúdo, todo o material didático que você precisa,
a gente tem uma vantagem que é o seguinte, que é levar o ensino para fora da aula. Ou seja, você não precisa mais, dentro desse conceito, estar trancafiado dentro de uma sala de aula. Você pode estar andando, você pode levar toda a sua turma para o pátio, pode levar para um laboratório de química, para qualquer coisa, para qualquer lugar, que você vai ter sempre acesso à sua sala de aula. Ela vai estar nas suas mãos. Então, esse é o futuro e é isso que a gente espera que aconteça. E como preparar as universidades para isso? Bem, como as outras universidades vão fazer, eu não sei. Mas uma coisa eu posso lhe garantir. Nós sabemos como fazer e a Unifiel também sabe. E ela está nesse caminho e, com certeza, dentro de poucos anos, ela vai ser uma das pioneiras no uso de rede sem fio, não apenas para uso de acesso à internet, que é o caso hoje, mas também futuramente para fins didáticos. Bem, eu gostaria de passar agora a palavra para o nosso engenheiro de redes, o senhor Fábio Souza. Ele vai entrar agora na parte técnica, que provavelmente é a parte mais interessante dessa apresentação. Gente, muito obrigado pela atenção. Boa noite a todos, obrigado pela presença. Eu espero que a parte técnica realmente seja mais interessante, né? Que é o que cabe a mim explicar para vocês. Bom, então o César perguntou, né, como que a gente prepara a nossa universidade para isso. Bem, atualmente a resposta é simples, rede sem fio, dá acesso aos alunos, dá acesso a vocês, onde quer que vocês estejam, utilizando os dispositivos que vocês preferirem, que vocês quiserem. Para poder explicar um pouquinho de rede sem fio, eu tentei de forma menos técnica possível. É difícil para alguém que é técnico, como eu, explicar de forma não técnica. Então eu tentei, da maneira mais didática possível, montar esses slides para que vocês possam entender como que a infraestrutura de rede sem fio que vocês estão usando nesse momento, vocês usam no dia a dia, funciona. Primeiro eu queria explicar os tipos de access point que a gente tem. Então a gente tem o bom e velho ou não tão velho conhecido access point do tipo autônomo, que é o que a maioria de vocês deve utilizar na casa de vocês. Eu tenho lá em casa, muitas universidades ainda utilizam esse tipo de access point. E essa solução ela consiste de equipamentos. Espero que vocês consigam ver, eu estou apontando ali com laser. São equipamentos que funcionam de forma autônoma mesmo. Cada um deles que está em funcionamento na rede de vocês, ele vai estar funcionando como se ele fosse um equipamento que não tem conhecimento dos outros. Como se ele fosse, não. Aliás, ele não tem conhecimento nenhum desses outros equipamentos aqui. Então, à medida que você vai aumentando o tamanho da sua rede, vai ficando mais complicado de você fazer a gerência disso tudo. Então, em redes pequenas, por exemplo, redes residenciais ou de pequenos escritórios, é inclusive recomendável que a gente use access points do tipo autônomo. Então, você coloca lá um access point na sua casa, configura a internet, seu filho vai acessar, vocês vão acessar e ótimo, vai ser perfeito para a demanda de vocês. A solução é uma solução mais barata, né? Então, obviamente, são menos componentes. Então, no caso, apenas um access point que vai estar trabalhando sozinho. Então, sai muito mais barato. E a gente tem os access points controlados, ou os lightweight. Por que eles são controlados? Porque eles dependem de um outro equipamento, que é a Wireless LAN Controller, que seria o cérebro de toda essa solução de rede sem fio. Então, todos esses access points, eles se reportam a essa controladora, que por sua vez toma decisões e manda para eles. Algumas funções continuam sendo executadas pelos access points. Então, obviamente, a transmissão do sinal para os equipamentos ainda continua sendo executada por eles. Detecção de intrusos na rede, detecção de
equipamentos que estão interferindo na rede sem fio. Então, eles ainda são responsáveis por essas funções. No entanto, algumas outras funções, como, por exemplo, a autenticação de usuários, ela depende do controlador de rede sem fio. Eu vou falar um pouquinho sobre um algoritmo que trata sobre interferências. Esse algoritmo ele roda dentro do Wireless LAN Controller. Então, a rede ela fica muito mais inteligente, ela fica muito mais robusta. E no final das contas, quando a gente está falando de uma rede maior, uma rede para muitos usuários, muitas pessoas conectando simultaneamente, como é o caso de uma rede em uma universidade, sai mais barato. Porque vocês imaginam o trabalho que não seria a gente pessoas para configurar cada um desses equipamentos, né? E aqui na Unifiel a gente está falando de dezenas de equipamentos. Tá, então essa é a principal diferença. Os autônomos eles não têm esse cérebro que controla todo mundo. Cada um tem ali o seu cérebro e eles vão tomar todas as decisões. E nas redes com controladores, os access points são lightweights, eles são controlados. Parte da inteligência deles, grande parte da inteligência, é controlada por um outro equipamento. Falar um pouquinho sobre os padrões de rede sem fio. Esse equipamento aqui é um equipamento que vocês devem estar meio que enjoados. Já ver. Eu, pelo menos, estou um pouco enjoado, né? Mas não sei se vocês ficam andando olhando para cima. Assim, todo lugar que eu vou, pareço até meio doido. Mas é exatamente igual ao equipamento que tem aqui em cima, esse equipamento da foto. Esse equipamento ele funciona em alguns padrões de rede sem fio. O que são padrões de rede sem fio? São normas técnicas que foram criadas por uns institutos dos Estados Unidos que regulam como que os equipamentos de rede sem fio vão funcionar. Então, smartphones, access points, laptops, tudo que utilize de comunicação sem fio tem que seguir algum padrão para que todo mundo consiga funcionar. Só que com o passar dos anos, à medida que a utilização de rede sem fio foi aumentando, a demanda foi aumentando, aquele padrão criado inicialmente já não atendia mais. Então, foi necessário criar novos padrões. Então, existia um padrão chamado 802.11, sem nenhuma dessas letrinhas aqui. Ele foi o primeiro padrão de rede sem fio, quando a rede sem fio era apenas um experimento. A gente não tem ninguém que utilize esse padrão, mas depois vieram outros, que é o 802.11b, A, G, N. Qual a diferença entre eles? A diferença entre eles é que cada um deles vai trabalhar em uma frequência, então 2.4 ou 5 GHz. A velocidade de cada um deles é diferente. E também a cobertura que eles podem alcançar. A cobertura também ela vai estar diretamente ligada com a frequência que o access point opera. Atualmente nós utilizamos duas frequências, então é a 2.4 ou a 5 GHz. Então aqui nessa sala muito provavelmente tem equipamentos que funcionam a 2.4 em 5 GHz, tem equipamentos que funcionam nas duas frequências. E qual a grande vantagem disso? A grande vantagem é que você pode escolher o padrão que mais vai se adequar à sua necessidade. Então, numa rede como essa, que é o caso da rede de vocês, é difícil a gente escolher um padrão, né? Porque se eu escolher um, pode ser que eu não atenda a metade dos alunos. Se eu migrar para outro padrão, a metade que eu atendia antes eu deixo de atender. E aí, nesse caso, o que a gente faz? Então, a gente não escolhe o padrão, no caso da rede de vocês, a gente escolhe o equipamento. Então, o que a gente tem que fazer? Escolher um equipamento que seja capaz de atender a esses diversos padrões. Então, vou dar um exemplo prático. O iPhone 5, ele funciona com padrão 2.4, com padrão B, G, A, B, G e N. Nas frequências de 2.4 e 5 GHz. Então, quem vem com um iPhone aqui, com certeza vai conseguir conectar. Mas e quem vem com outro celular? Um iPhone 4,
ou um Samsung S3, ele vai conseguir conectar também? Vai também, porque o Access Point ele fala esses padrões aqui. Passando um pouquinho para frente, queria falar sobre cobertura, performance e quantidade de dispositivos. Sempre que nós vamos executar algum projeto em algum cliente, seja ele uma universidade ou não, a gente sempre se depara com esse questionamento. Por quê? Somos uma empresa que vende rede sem fio e a gente tem concorrentes que também vendem redes sem fio. Então a gente chega lá no cliente, a gente pega a planta baixa dele, como nesse exemplo aqui, eu tenho uma planta de uma universidade. Então eu falo para ele, bom, qual a cobertura que você quer? Quem que vai ter acesso? Onde que a pessoa pode estar para acessar essa rede sem fio? Aí ele fala, bom, aqui, onde tenho carteiras, aqui é uma sala de aula. Aqui não me interessa muito, porque é escada. E aqui no cantinho também. Então eu quero toda essa área aqui, eu quero que ela seja coberta por rede sem fio. Então tá, aí a gente continua perguntando, tá, mas e a performance? Quais as aplicações que vocês vão acessar? O seu aluno ele vai acessar apenas a internet, tem algum aplicativo interno, ele vai acessar Facebook, o que ele vai acessar? Bom, ele vai acessar a internet. A gente tem umas tabelas lá que mostram para a gente, bom, tráfego de internet médio, a gente sabe mais ou menos quanto que uma pessoa que não esteja baixando um filme, fazendo nada anormal, vai consumir. Então a gente usa essa tabela e também pergunta, né, para o cliente, olha, quantos dispositivos mais ou menos? Então, no caso de universidade, é o que a gente chama de um ambiente de alta densidade, porque são muitas pessoas reunidas, como é o caso aqui desse auditório, uma pessoa do lado da outra, cada uma com um smartphone, algumas pessoas com notebooks, smartphones. Então, é um ambiente de alta densidade. Isso faz toda a diferença no nosso projeto, né? E falando sobre algumas outras empresas, ela vai lá e vai falar, bom, essa planta aqui que você me mostrou, essa cobertura que você precisa, bom, um equipamento vai atender a sua demanda, né? Então, vamos fazer uma análise aqui, se a gente pegar essa planta aqui e colocar apenas um equipamento para atender todo mundo aqui. A cobertura vai ser suficiente? Vai ser suficiente, né? Aqui, explicando para vocês, isso é um heatmap, ele mostra qual a potência de sinal que esse access point vai conseguir chegar em cada uma das pessoas que estiverem aqui. Então, a gente tem softwares que, por sua vez, tem algoritmos ali que conseguem fazer uma previsão de como a radiofrequência vai se comportar dentro de um ambiente. Então, quando a gente coloca lá essa planta, a gente também desenha as paredes que tem no local, se a parede, qual a grossura da parede, se é vidro, se tem elevador, se é parede de drywall, coloca tudo aqui e a gente coloca também quantos access points que a gente quer usar. Uma vez que a gente faz isso, o nosso software vai lá e calcula esse heatmap que dá essa informação que vocês estão vendo aqui. Então eu sei que essa área aqui vai estar excelente. Sinal, chegou lá com o equipamento, vai aparecer o sinal lá em cima, 5 barrinhas. E o aluno ou o usuário vai ficar feliz da vida com o sinal. Aqui não vai funcionar, ou vai ter o sinal degradado, né? Vai funcionar, mas o sinal vai estar mais baixo, dependendo da aplicação, talvez não seja suficiente. E aí a gente faz um cálculo, né? Bom, cobertura 100% da área. Nesse exemplo aqui, o cliente falou, preciso de 70 dispositivos. Ok. Então, se a gente falar nos padrões mais novos, eu sei que isso vai dar uma performance para cada usuário de 1 megabit por segundo. Isso quer dizer o quê? Se o usuário for navegar, se todos os 70 usuários estiverem navegando ao mesmo tempo, eles vão chegar no máximo a 1 megabit por segundo cada um. Ok, então se a demanda dele era 70 dispositivos simultâneos, ok, vai ser atendido. A demanda de 70 dispositivos, 100% de cobertura, 70 dispositivos e performance de 1 mega vai ser atendido. No entanto, se aparecerem aqui 140 dispositivos, essa performance aqui vai cair pela metade. Então, por isso que é importante levar em consideração cobertura, performance, quantidade de dispositivos.
Nesse outro caso aqui, ó, é a mesma planta, só que a gente adicionou 2 equipamentos. Então, essa é a diferença que a gente vê muito no mercado. Algumas empresas, elas montam um projeto e elas apresentam esse projeto aqui de cima. E aí elas falam que, olha, eu tenho a minha solução que precisa de metade dos access points para atender a mesma área. É verdade, para atender a mesma área, sem dúvida nenhuma, vai funcionar para atender a mesma área. Mas é o mesmo número de usuários simultâneos? Quando todos os seus alunos estiverem em aula, vai funcionar? Claro que a gente depende de outros fatores, não é apenas isso que conta para que vocês saiam no final do dia daqui ou da noite aqui da universidade felizes, né? Não é só quantidade de dispositivo que a nossa rede sem fio aguenta, mas também se o link de internet vai aguentar toda essa demanda. Mas o inicial parte disso. Então, aqui levando em consideração agora que a performance que o cliente precisa são 2 megabits por segundo. Então, esse access point sozinho já não vai conseguir atender para os mesmos 70 usuários. Então, o que a gente tem que fazer? Colocar 2 equipamentos. A área de cobertura mudou? Mudou muito pouco, né? Na verdade, melhorou o sinal onde nem era necessário. Mas a área de cobertura ela já estava em 100%. Mas o que melhorou aqui? A performance. Né? Então, nesse mesmo caso aqui, com 140 dispositivos conectados simultaneamente, eu consigo ter aquele mesmo 1 megabit por segundo de performance. Então, eu acho que isso aqui é uma das coisas mais importantes num projeto de rede sem fio e deve ser levado em consideração na hora da gente elaborar esse projeto. Então, cobertura, performance, número de dispositivos. E aqui, quando eu falo em performance, eu estou falando quais aplicações, né, que serão utilizadas nessa rede. Qual a largura de banda que essas aplicações demandam. Posicionamento versus obstáculos. Isso é muito importante também. A gente leva muito a sério a instalação física dos equipamentos, porque isso influencia muito no resultado final de quem vai estar utilizando essa rede sem fio. Aqui eu fiz a mesma simulação, pegamos o nosso software que faz a previsão de radiofrequência e simulamos como se a gente tivesse colocado o access point dentro de uma sala técnica que é 1 metro quadrado de sala e tem uma porta de ferro na frente dela. Então, o único local que tem alguma acessibilidade e razoável seria na frente dessa porta de ferro. Onde a gente tem as paredes, que é em volta aqui do access point, o sinal ele degrada. Quanto mais azul o sinal fica, mais fraco ele é. Então eu tenho lugares chaves aqui desse andar que o sinal vai ser muito fraco, simplesmente porque o access point ele foi mal posicionado. Aí pegamos o mesmo cenário. Isso é um projeto que a gente fez com um cliente, inclusive. Ele queria fazer um upgrade de rede sem fio, que não estava dando conta, e a gente não precisou fazer esse upgrade, só precisou reposicionar os equipamentos. Então, nesse mesmo caso, sétimo pavimento, ele tem apenas um equipamento. O que a gente pode fazer para melhorar? Colocar outro access point? Não, vamos colocar o access point no lugar correto. Então, só fazendo essa simples mudança, a gente conseguiu toda a cobertura necessária que o cliente desejava. Ainda sobre posicionamento. Vocês podem ver que os equipamentos que a gente utilizou aqui na Unifiel, eles são equipamentos de teto. Né? Esses equipamentos eles foram construídos para serem instalados no teto. Então, se a gente colocar um equipamento desse na parede, ele vai funcionar? Vai. Mas vai funcionar como deveria? Mais ou menos. Esse slide mostra isso. Então, são equipamentos similares. Esses equipamentos eles têm antena externa, por isso que eles têm essas bolinhas aqui. Então, vamos fazer uma simulação como se a gente tivesse 3 dispositivos móveis. Primeiro andar, segundo andar e terceiro andar. Então, quando o dispositivo móvel tenta conectar no access point, o que a gente espera? Né? A gente está lá no andar, olha um access point nessa parede, a gente imagina que a gente está conectado nele. Mas, às vezes, a gente pode estar conectado no dispositivo que está um pouco mais distante, dispositivo que está embaixo, dispositivo que está em cima. O mesmo aconteceu nesse caso aqui. Vocês veem que eu falei, funciona? Funciona. Todo mundo está conectado aqui, talvez não esteja na melhor performance possível, mas todos estão conectados. Esse cidadão aqui ele conseguiu conectar no access point do andar dele. Por que isso acontece?
Porque como um access point desse modelo específico foi feito para ser conectado no teto, a onda que ele faz, o sinal que ele transmite, ao invés de ele ficar na horizontal, ele fica na vertical. Então, por isso está todo mundo funcionando, mas não da forma adequada. Se eu tiver com o dispositivo aqui, por exemplo, talvez eu não consiga conectar em ninguém, nenhum access point. Então, o que a gente faz para melhorar isso? A gente coloca mais access point? Pode ser uma saída, né? Espalhar mais access point aqui, mas todo mundo sabe o quanto está difícil ganhar dinheiro, então, obviamente, a gente não vai querer partir para essa solução mais cara. E não é a ideal. Então, o que a gente faz? A gente reposiciona os access points, todos no teto, e eles vão estar com a cobertura ideal. Vão estar transmitindo essa onda aqui, ela vai estar na horizontal. O que vai acontecer? Os equipamentos vão conectar no access point certo. Isso é importante porque na hora que a gente faz um cálculo para saber quantos alunos, quantas pessoas vão estar conectadas em determinado access point, ele tem que estar instalado no lugar correto. Porque senão, a gente vai imaginar que os alunos do segundo andar vão usar o access point do segundo andar, mas na verdade eles estão usando o access point do primeiro andar. E vice-versa. Aí eu falei que lá na controladora tem um algoritmo muito importante, que é o RRM. É o Radio Resource Management. O que ele faz exatamente? Quando a gente tem redes muito grandes, com muitos equipamentos, muitos access points, fica muito difícil da gente fazer todos os cálculos e cuidar para que um access point não interfira no outro, para que um access point não utilize o mesmo canal que o outro access point está utilizando e cause interferência. E ele também controla a potência dos access points. Então, as principais funcionalidades do RRM são essas. Controle de atribuição de canais, que é o que eu vou explicar agora, de forma dinâmica ele faz isso. Então, de tempos em tempos ele verifica como que está a saúde desse access point, ele vê se ele está utilizando o melhor canal possível e faz as alterações à medida que são necessárias. Então, tem um exemplo aqui. Digamos que a gente tem 3 equipamentos similares a esse aqui do teto. O que o RRM vai fazer? Vai verificar se ele pode utilizar um dos canais disponíveis que a gente configurou na controladora e vai atribuir para cada access point. Então, perfeito. Ele pegou cada um desses access points, colocou cada um num canal. Esse canal aqui são os canais que não se sobrepõem em frequências de 2.4 GHz. Então, canal 1, 6 e 11 aqui no Brasil são os canais que a gente utiliza e que não interferem um no outro. Então, o ideal é que a gente tenha essa sobreposição, inclusive, entre eles. E essa sobreposição aqui é interessante e importante pelo seguinte. O César falou, quando vocês se movimentarem da sala de aula para o laboratório, de um andar para o outro, como que faz para não desconectar? Então, a gente tenta, à medida do possível, manter essa sobreposição aqui. Porque quando você está andando com o seu laptop, seu smartphone aqui, você não vai pegar nenhuma área sem sinal. Então, quando a gente olha, 3 access points, eu não preciso do RRM para fazer isso, né? Quando a gente fala em poucos access points, sim. Mas quando a gente coloca vários access points na jogada, fica um pouco mais complicado. E é isso que o RRM resolve para a gente. Então, ele vai pegar todos aqueles access points, cada uma bolinha desse aqui é 1 AP. Então, como eu falei, vocês imaginam que aqui a gente tem dezenas de access points. E vai fazer todo esse cálculo para que um access point utilizando o canal 1, por exemplo, não interfira no outro access point que está usando o mesmo canal. Mas e se não tiver jeito? A gente em 2.4 só tem esses 3 canais aqui que não se sobrepõem. Inclusive, essa é uma das vantagens dos outros padrões, como por exemplo o padrão A, o padrão N, e em 5 GHz. Eles têm mais canais disponíveis, então fica mais fácil para a gente não causar interferência de um access point no outro. Agora eu vou falar sobre o TPC. TPC é o algoritmo do RRM que controla a potência do access point. Que diabo é isso, né? Vamos lá. Mesmo exemplo, 3 access points,
cada um está utilizando um canal, e a potência, o RRM decidiu que a potência de cada um é 50%. Isso quer dizer o seguinte, esse access point ele tem potência para cobrir uma área muito maior do que está cobrindo. Mas, como a gente levou em consideração a quantidade de usuários, a aplicação que está sendo utilizada, a gente colocou os access points na planta, que são necessários para atender toda aquela demanda. Aí, você vem lá com o seu notebook e conecta nesse access point aqui do meio. Aí, por algum motivo, cai um raio, acontece alguma coisa, alguém tropeça no fio lá do data center e esse access point aqui é desligado. O que vai acontecer? O sinal dele vai sumir. Aí você perdeu a sua conexão. E é aí que o RRM entra em ação. Ele detecta que houve uma falha no access point e aumenta a potência dos outros rádios para 100% nesse exemplo aqui que eu coloquei. Isso pode aumentar para 60%, 80%, ele pode aumentar de um, diminuir do outro. Vai depender da situação no momento. Então, esse tipo de situação é algo impossível pra gente, é humanamente impossível a gente ficar cuidando disso todo dia, o dia inteiro. Por quê? Falhas acontecem, o equipamento desliga, daqui a pouco ele volta e não tem como a gente ficar toda hora vendo isso. Então isso é feito de forma automática, o RRM faz esses cálculos, verifica que tem algum aluno ali que está com dificuldade de sinal e o que ele vai fazer? Ele vai aumentar o sinal do access point mais próximo desse aluno. Tá? Bom, o RRM agora tem um amigo que chama CleanAir. Alguns anos a Cisco desenvolveu essa tecnologia que serve para melhorar um pouco mais o RRM. Então, ele ficou um pouco mais rápido e inteligente. Por quê? A Cisco pegou esse equipamento aí e colocou um chip lá dentro que é responsável por ficar analisando a qualidade do ar. Isso, obviamente, no sentido de radiofrequência, né? Não é que nem a CETESB, né? Mas o objetivo dele é analisar se os canais estão livres, se vocês estão sofrendo alguma interferência e atuar em cima disso. Então, ele vai detectar se existe algum equipamento malicioso na rede ou um equipamento que está simplesmente atrapalhando, não de forma proposital, mas está atrapalhando o sinal de vocês. Ele vai classificar esse equipamento. Então, alguns casos que a gente teve. O aluno trouxe um Xbox dentro da sala de aula e ligou lá a rede sem fio. Ok. Tá, né? Ou os alunos criaram uma rede sem fio lá com os celulares e estão jogando algum joguinho lá. Nem acontece, né? Bem raro. Então, ele vai detectar isso daí e vai classificar. Então ele vai falar, olha, tem um Xbox ali na sala número 110. Então ele detectou, classificou que é um Xbox e ele falou, está na sala 110. Aí o que a gente faz? Manda um bedel lá, fala, pega o Xbox? Não dá, né? Não ia ter sala para guardar tantos Xbox. Então, o que a gente faz? A gente mitiga. De que forma? Existem duas formas de a gente mitigar esse problema. Ou a gente ataca o Xbox, e de verdade, ou a gente ataca a rede que foi criada pelos alunos para tirá-la do ar e aí não vai conseguir mais rodar aquele joguinho e pronto. Ele vai ser desencorajado a utilizar aquela rede sem fio própria. Ou a gente muda o nosso canal, que é o que a gente faz. Né? Então, vocês podem continuar com o joguinho Xbox tranquilamente, que a gente não vai atrapalhar. O que a gente faz? A gente pega o nosso access point e muda ele de canal. Então, se vocês... eu estou falando vocês dá a impressão que eu falo, aluno... traz Xbox e monta a rede, mas não é só isso. Micro-ondas também atrapalha a rede sem fio. Elevador também, máquina de elevador, telefones, esses Panasonics, eles também atrapalham a rede sem fio. Tem pessoas que trazem equipamento só para atrapalhar a rede sem fio. Espero que ninguém aqui. Né? Bom, e aí o CleanAir ele vai detectar, ou seja lá o equipamento que for que estiver causando essa interferência,
ele vai localizar, ele vai mitigar. É isso que a gente faz hoje, na maioria das vezes, a gente vai lá e simplesmente muda o canal do nosso access point, isso é de forma automática, né? Então, com isso, a gente reduz o custo em toda essa solução. Imagina se toda vez tivesse uma interferência e a gente tivesse que mudar de canal manualmente. Ia ficar inviável, né? E a gente aumenta também o nível de satisfação de vocês que estão utilizando a rede sem fio. Aqui a gente tem um exemplo de como que ele funciona. Então, a gente tem um laboratório aqui, tem umas bancadas. A gente tem 3 access points aqui, sendo que um está funcionando no canal 1, um está funcionando no canal 6 e um está funcionando no canal 11. Eles estão com a máxima performance possível. Tudo excelente, o RRM está lá quietinho, não precisa fazer nenhum cálculo nesse momento. A performance está sensacional, a qualidade de ar que o Clean Air informa está excelente. Aí o que aconteceu? O pessoal da segurança precisa monitorar esse laboratório, tem equipamento muito valioso ali dentro. Eles instalam uma câmera sem fio. Você vê, não é algo malicioso, muito pelo contrário, eles precisam da câmera sem fio ali. Quando eles colocam essa câmera sem fio, na mesma hora a performance cai. Então, se você está tendo aula no laboratório, está acessando a internet, está acessando uma aplicação do portal de aluno de vocês, a performance vai cair, porque a qualidade do ar caiu. Então, o que o RRM vai fazer? Ele vai começar a pesquisar quais são os canais disponíveis naquele momento para ele resolver esse problema. Então ele achou canal 11, aí ele vai lá, muda para o canal 11. Automaticamente minha performance volta a ser o que era antes e a qualidade do ar volta também, o problema está resolvido. Isso funciona na rede de vocês todos os dias. Não vou dizer que é toda hora, porque o sistema em algum momento ele se estabiliza, ele aprende o comportamento, ele sabe que tem um micro-ondas ali que chega na hora do almoço, ninguém dá conta com aquele micro-ondas ali. Então o que ele faz? Bom, ele sabe que tem um micro-ondas ali, ele já não usa mais o canal que o micro-ondas está usando. Band Select. Isso é uma outra feature, uma outra funcionalidade que a gente tem nos access points da Cisco. Para que serve o Band Select? Bom, eu falei que a banda de 2.4, que é a mais utilizada ainda hoje, ela funciona nos padrões B, G e N. Ela é frequentemente mais congestionada. Em qualquer lugar que a gente vai, a gente olha lá, tem 80%, 90% dos usuários estão usando esse padrão. Então, se possível, quando vocês forem comprar um equipamento, ou solicitar lá na empresa de vocês, legal dar preferência para 5 GHz, porque ela é menos utilizada. Ela tem mais canais, a performance dela é melhor. Bom, a gente sofre interferências de Bluetooth, micro-ondas, telefones, como eu já falei, e tem a própria interferência de outros equipamentos, como o próprio access points, né? Então, se eu coloco 2 access points muito próximos um do outro, utilizando o mesmo canal, vou causar interferência entre eles. E como que o Band Select funciona? Esses access points que a gente utiliza aqui na Unifiel, eles são access points dual band. Eles têm as duas bandas, 2.4 e 5 GHz. Então, vocês têm lá a rede de vocês, alunos Unifiel. Então, quando vocês tentam conectar nessa rede, com um dispositivo que fala 2.4 GHz, por exemplo, esse dispositivo vai mandar lá uma requisição para o access point e falar, olha, eu sou 2.4 GHz, eu quero conectar nessa rede aí, alunos Unifiel, posso? Aí o access point vai responder 2.4 e ok, vai pedir seu usuário e senha, aí vocês vão conectar. Agora, quando você tem um dispositivo que ele tem as duas bandas, e aí, qual que ele vai usar? Né? Se eu estou falando que a preferencial é a 5 GHz, o ideal é que ele utilize a 5 GHz. O dispositivo ele vai mandar a requisição nas duas, para o access point, em 2.4 e em 5 GHz. E aí o access point, o que ele vai fazer? Bom, se esse dispositivo ele consegue entender as duas bandas, eu vou responder só nas 5 GHz. E aí, se o dispositivo demorar muito para me responder de volta e a gente fechar essa conexão, aí sim eu respondo na 2.4. Então, qual que é a função do Band Select? É fazer com que o dispositivo de vocês utilize a melhor banda possível. Então, todos os aqui que tiverem dispositivo 5 GHz, ele vai tentar jogar vocês para os 5 GHz. Esse access point aqui, por exemplo,
Nesse momento, ele está fazendo isso. Se alguém tentar conectar nele e tiver as duas bandas disponíveis, ele vai tentar jogar em 5 GHz. Então, se a gente tem 100 alunos aqui dentro, provavelmente 80, 90 alunos devem estar usando 2.4 GHz. Quer dizer o quê? Está todo mundo compartilhando, essas 90 pessoas vão estar compartilhando um único equipamento, né? E na banda 2.4 dele, no rádio 2.4 dele. Esse equipamento ele é dual band, isso quer dizer que ele tem 2 rádios. Agora, as outras 10 pessoas elas vão estar lá folgadinhas utilizando 5 GHz, performance muito melhor do que as outras. Então, por isso, preferencialmente, utilizar equipamentos 5 GHz. Então, eu queria apresentar para vocês o estudo de caso da Unifiel, que é um caso de sucesso da Cisco, da InfraPrime. Eu acredito que vocês vão gostar. Então, vamos lá. Qual que é o desafio? É cobrir uma área de aproximadamente 19 campos de futebol, que é o equivalente a todos os andares de todos os prédios da Unifiel. Ambientes com alta densidade de alunos, mais de 10 mil alunos. Atendimento a públicos diversos, permanentes e transitórios, com necessidades diferentes, aplicações diferentes, então segurança diferente. Então, a gente tem redes para alunos, tem rede para funcionário, tem rede para visitantes. Cada uma dessas redes tem um tipo de autenticação. Umas foram construídas para que fossem mais fáceis de serem acessadas. Por exemplo, vocês alunos têm lá um Captive Portal que vem uma telinha lá com o logo da Unifiel pedindo usuário e senha. Muito simples. Agora, para colocar um computador de usuário na rede, é bem chatinho. Porque tem certificado de segurança, tem outras coisas que dificultam a vida do pessoal de TI, no entanto, aumentam muito a segurança. Então, sempre que você aumenta a segurança, você acaba dificultando um pouco a operação de quem configura essas coisas, né? Então, a gente tem controle de conteúdo, do que é acessado, e alta disponibilidade da solução. Então, o reitor, o Eduardo falou, olha, a solução tem que estar disponível o tempo todo. Ela tem que ficar fora do ar o mínimo possível. E, obviamente, né, com um custo adequado à nossa instituição. Porque o dinheiro de qualquer empresa e de qualquer pessoa é limitado, não dá para a gente colocar tudo que a gente sonha. Muito bem, então a solução foi essa. A gente fez o projeto, colocamos uma rede 100% Cisco. Os access points eles funcionam nos padrões A, B, G e N, sendo que aqui tem uma observação importante, o padrão B ele foi desativado da rede de vocês, porque ele impactaria negativamente na performance de quem estivesse utilizando o padrão G e o padrão N em 2.4 GHz. Como a gente toma essa decisão? A gente colocou a rede para funcionar e viu que lá dos milhares de alunos que conectavam, tinham 2 pessoas lá que usavam padrão B. Conclusão que chegou-se, mas que não foi implantada, diga-se de passagem, é que assim, sai mais barato dar 2 celulares novos para esses 2 alunos. Eu falei que não foi implantada, porque senão todo mundo vai pedir celular novo, do que a gente deixar esse B aberto, atrapalhando a rede dos milhares de outros alunos. Tá? 100% dos access points são controlados por LAN Controller. A gente tem um serviço da Cisco chamado Cisco SmartNet, que garante a troca do equipamento em até um dia útil, no caso de qualquer falha de hardware ou software. Se esse equipamento pifar agora, amanhã a gente coloca um equipamento novo aqui. A rede preparada para alunos, funcionários e professores. Eu estou falando desse equipamento aqui, mas o SmartNet ele cobre toda a solução, então servidores, softwares, qualquer problema que a gente tiver em qualquer equipamento da solução, a gente troca em um dia útil. E o monitoramento profissional de toda a solução. Instalação física, como eu falei no começo da apresentação, a gente prioriza muito a instalação física, porque isso impacta diretamente no resultado final da solução. Então a gente tem uma equipe especializada que vem e faz instalação física dos equipamentos. Essa equipe, por sua vez, ela também é auditada e monitorada. Então, após a instalação, eles têm que mandar evidências dessa instalação lá para a InfraPrime. E essas evidências servem para quê? Então, vamos ver se os 4 parafusos que tem que segurar esse access point foram instalados.
Então tá lá na foto a evidência, tem os 4 parafusos aqui. Tiram foto depois do Access Point instalado e limpo. Foto do cadeado do Access Point com a devida identificação. Mais fotos de como ficou a instalação final do Access Point. Está aqui, se estiver difícil de enxergar aí. Aqui é uma foto de uma sala de aula. Acho que esse aqui é do Campo Narciso. O Access Point está aqui em cima. Todas acho que são do Campo Narciso, na verdade. O Campus Narciso também tem internet agora. Bom, os componentes dessa solução. Na Yara, no Campus Yara, a gente colocou, são 66 Access Points e um controller. No Campus Narciso, nós temos 22 Access Points. Nós temos um banco de dados de usuários, que é onde estão lá o usuário de vocês, a senha de vocês, o acesso que vocês podem e que não podem ter. Esse banco de dados já era da Unifiel. Fazia parte do nosso projeto integrar a nossa solução ao banco de dados existente, então ninguém teve que cadastrar nova senha nem nada disso, eles utilizam a senha que vocês já utilizavam para outro serviço. A gente tem o Cisco Prime aqui, que é responsável por fazer todo o monitoramento da solução, radiofrequência, interferências, clean air, mostrar onde é que estão os equipamentos que estão interferindo na rede, de relatórios. Nós temos filtro de conteúdo, uma coisa que eu gostaria de falar para vocês, a Unifiel é bem flexível com relação ao conteúdo, você pode ver, muito pouca coisa é bloqueada, ela confia nos alunos. O reitor da universidade, quando a gente esteve aqui na primeira vez conversando com ele, ele falou sobre as obras de arte que tem aqui na Unifiel. E a gente questionou, nossa, mas é incrível, né? Tanta obra de arte aí e a gente não vê um vandalismo, nada. Ele falou, confio nos alunos, os alunos são muito educados, eles não vão sair estragando obra nenhuma. Então, bloqueia alguma coisa? Não bloqueia nada, confio nos alunos, eles sabem o que eles estão fazendo, todo mundo aqui é adulto. Não é o que a gente vê em outras universidades, então por isso que eu queria falar para vocês, é bem flexível mesmo. Firewall, tá? Para fazer a conexão dessa rede de vocês em 2 provedores distintos, para que se por acaso um provedor de internet cair, vocês têm outro provedor de internet funcionando de forma automática, imperceptível, ele faz a troca de um provedor para o outro, até quando a gente vem fazer alguma manutenção, a gente desliga um provedor, liga lá do outro lado e está funcionando. Tá? Isso tudo é conectado lá no NOC da InfraPrime, através de uma VPN. E para que a gente faz isso? Para fazer o monitoramento da solução. Então, aqui desse lado, a gente tem outros softwares de monitoramento. A gente tem uma central de operações aqui, que registra chamadas, acessa os ambientes, faz atualizações, enfim, faz todo o atendimento necessário, quando necessário. Monitoramento, como eu falei, é 24/7. Não, acho que eu não falei, eu estou falando agora, 24/7. Ele é feito localmente através do Cisco Prime, que eu falei, e do SolarWinds WPM, que significa Web Performance Monitor. O Cisco Prime, ele cuida de eventos relacionados a access points, controladores, interferências, clean air, segurança e outros tipos de eventos. O SolarWinds WPM é um software que simula o aluno conectando na rede sem fio de aluno. Então, a cada 5 minutos, ele vai lá, conecta na rede sem fio, coloca o usuário e senha, navega na internet, faz uma pesquisa no Google, desconecta. Dali a 5 minutos, ele faz isso de novo. Então, para que a gente faz isso? Se for necessário a gente age rapidamente. Então, o WPM detecta alguma falha, ele avisa lá para o NOC da InfraPrime que rapidamente já está agindo, antes de algum chamado, algum aluno estar reclamando. Bom, remotamente a gente faz o monitoramento através do NOC da InfraPrime e tem a abertura de chamados que o pessoal de TI aqui faz com a gente lá. Então, os chamados são abertos sob demanda, que seria a primeira opção. Então, a equipe de TI vai lá, entra no nosso Service Desk, abre um chamado, olha, preciso criar uma rede nova. Agora está vindo uma comissão do MEC visitar a gente, então eu preciso que essa rede esteja disponível para eles. Podem ver, tem uma rede MEC, que é utilizada pela comissão de MEC quando eles vêm fazer visitas aqui para a universidade, para aprovar cursos, né? Regulamentar curso, assim vai. E tem os chamados que são abertos de maneira automática, e isso é muito interessante. Então, o nosso monitoramento, o local aqui que fica rodando aqui dentro da Unifiel, ou o remoto, detecta alguma anomalia,
ou uma falha mesmo, ele abre um incidente automaticamente no Service Desk e algum técnico nosso já começa a atuar para resolver o problema, né, de acordo com a classificação do incidente. Então, é uma antena que caiu, tem uma classificação. É um controller que deu problema, se der problema no controller, vai parar a rede inteira, né? Então, tem uma outra classificação, uma outra gravidade, a extensão é muito maior do problema, então a velocidade de atendimento muda também. Bom, aqui alguns resultados estatísticas. Então, primeiramente, a gente implantou a solução, aqui foi no mês, no comecinho de dezembro, final de novembro, e nos primeiros dias a gente teve aqui 970 alunos simultâneos. E aqui finalizou o ano, a gente teve período de férias, e aqui começamos novamente o ano. Então, hoje a gente está batendo na casa de 2.900 alunos simultâneos, no horário noturno. De manhã, a gente chega a 450, 500 alunos simultâneos. Estatísticas do mês passado. Foram 4.010 equipamentos diferentes, então entre tablets, laptops, smartphones, e 3.675 pessoas diferentes. Isso quer dizer que algumas pessoas utilizam mais de um equipamento. Tem gente que traz o notebook e mais o smartphone. Então, está dando a média de 1.1 equipamentos por pessoa. O que a gente vê em outros clientes é que a média é um pouco maior. 1.3, 1.4. Nos Estados Unidos, é acima de 2. Já estão falando em 3. Isso varia de país para país, de universidade para universidade, de maturidade da rede. Então, quando eu falo maturidade da rede, é tempo que a rede está instalada. Então, aqui é uma rede nova, a tendência é que as pessoas vão utilizando cada vez mais, esse número vai aumentando. Padrões utilizados, que eu falei para vocês. Então, a grande maioria se conecta aqui, 802.11 em 2.4 GHz, 802.11n, que é um dos padrões mais novos que tem. Todo equipamento novo, ele vem, a maioria deles vem com 802.11n. E a grande maioria deles vem em 2.4 GHz, que é aquela rede mais congestionada. Então, tem alguns sortudos aqui utilizando 802.11n em 5 GHz. Essas estatísticas são do mês passado. A gente tem algumas pessoas ainda com padrão G. E teve uma pessoa lá que falou, vou usar o padrão A. Só ela usou o padrão A. Então, por que a gente não habilita esse padrão aqui? Porque ele não interfere nos outros. A gente desabilitou o B, porque ele interferiria nas outras conexões, principalmente nessa grande massa aqui. Então, o B a gente desabilitou. Público. A rede Alunos Unifiel, ela teve picos de 3.800... o número de dispositivos nela foi 3.861 dispositivos diferentes. Funcionários, 158. E Mac, 9 dispositivos diferentes. A grande maioria é aluno, a rede foi feita para os alunos. Os funcionários ganharam de lambuja a rede, né? Bom, quais são os dispositivos que vocês usam? A grande maioria usa Samsung, depois em Apple, aí depois em o Xing Ling. Quem diria em Xing Ling perdendo? Bom, Motorola e LG. Aqui a gente tem a mesma informação, só que aqui é a média do mês passado. Então, Samsung está na frente. Esse gráfico é muito parecido nas universidades que a gente toma conta da rede. O Samsung está lá na frente, seguido por Apple. E é um gráfico que o pessoal de marketing gosta bastante, porque eles conseguem traçar o perfil dos alunos, né? Tem outras marcas aqui, tá? Enfim, Sony, né? LG, Xing Ling sempre lá. Clean Air, algumas estatísticas sobre Clean Air. Então aqui, interferência de micro-ondas, aonde? No equipamento da Unifiel, no Narciso, no campus Narciso, no bloco branco
segundo andar, sala 5. Deve ter um micro-ondas por ali. Então a gente pode tirar o micro-ondas, deixar a pessoa comer a marmita fria, né? Ou a gente muda de canal. A gente prefere mudar de canal. A gente tem que mudar de canal. Bom, a severidade, só para vocês entenderem, isso aqui é o seguinte, vai até 100 esse número aqui, quanto maior o número, pior a interferência. Então os telefones aqui, esse é telefone sem fio, aqueles Panasonic, Intelbras, ele interfere pouco. Tem mais um micro-ondas aqui, ó, dessa vez é na Yara. Ó. Bloco marrom, segundo andar, sala 17. Ali deve ser em frente à sala 17, deve ter alguém ali também esquentando a marmita. Aqui algum outro tipo de transmissor, enfim. Várias estatísticas de Clean Air. Olha, esse é um gráfico de saúde, de qualidade do ar, né? Então aqui é o que a gente fala de pior situação. Então ao longo do mês, qual foi quanto maior esse número aqui de baixo, né? A qualidade do ar ela vai de 0 a 100 para o Clean Air. Quanto maior, melhor. E no algoritmo que eu expliquei para vocês de RRM, se esse gráfico chegar muito próximo aqui de 35, 40, ele vai recalcular, todo o algoritmo vai mudar de canal para que a média da qualidade do ar fique sempre lá em cima, né? Aqui vocês podem ver que comprova aquilo que em 5 GHz a qualidade é muito maior. Então 802.11a/n é igual a 5 GHz. Então vocês podem ver, a pior situação em 5 GHz foi acima de 80 na gráfico de qualidade de ar do Clean Air, né? É interessante esse gráfico, porque em alguns momentos ele sobe, depois ele cai novamente. Provavelmente isso é o quê? Final de semana, tem algum equipamento interferindo na rede sem fio, desse access point, que esse gráfico é da pior situação, então é o pior access point, está reportando isso. Final de semana o equipamento é desligado, na semana ele é ligado. Final de semana desliga, a qualidade sobe, durante a semana liga novamente, a qualidade cai. Mas cai muito pouco, não atrapalha, então é só um report mesmo. Agora aqui não, aqui a gente está falando 2.4 GHz. Vejam como a qualidade é bem pior nesse access point aqui, né? Então, se ela cair muito, o Clean Air vai avisar o RRM que vai fazer aqueles cálculos novamente, vai mudar de canal. No final das contas, esse aqui é o gráfico de Clean Air, está pequeno, da média, pegando todos os access points de todos os andares que vocês têm. Então a média, tanto em 2.4 quanto em 5, é próximo de 100, porque ele está sempre fazendo esses cálculos e fazendo alterações. Funcionamento do RRM para cálculo de potência. Então, ele está me dizendo aqui o seguinte, que eu tenho 13 dos meus 87 access points, eles estão na potência máxima. Isso falando em 5 GHz. E eu tenho 17 dos 87 access points que estão em potência máxima para 2.4 GHz. Tá? Então, outros access points estão com a potência menor, então se acontecer aquele problema de parar o sinal de algum lugar, de cair o sinal de algum access point, eles vão poder aumentar automaticamente. Aqui, essa estatística é legal. Ó. Nos últimos 7 dias, tiveram 3 alterações de canal. Então, provavelmente alguma interferência, alguém estava com muita fome, esquentou muita marmita, aí tiveram que o RRM teve que fazer a alteração de canal. E alteração de canal que o Clean Air pediu, né? O Clean Air tem aquele chip lá que ele fica o tempo todo monitorando. Com a vantagem, né? Mais uma vantagem do Clean Air. O cara está usando micro-ondas lá e não vai usar o micro-ondas, né, por 30 minutos. Então ele vai usar o micro-ondas 30 segundos, 1 minuto. Nesse momento, o Clean Air consegue detectar. Sem o Clean Air, se a gente dependesse só de RRM, o RRM ele roda por padrão a cada 10 minutos. Então, se naquele intervalo não tem marmita esquentando, ele não vai pegar. Agora o Clean Air pega, então por isso a gente tem uma alteração aqui, que o Clean Air detectou, avisou o RRM, e o RRM fez. Uma curiosidade, o access point mais utilizado
é um access point do campus Iara, no bloco marrom, segundo andar, em frente à sala 14. Chegou a 128 dispositivos simultâneos. O access point menos utilizado, campus Iara, bloco coral, primeiro andar, em frente à sala técnica. Chegou a 25 usuários simultâneos. Que é uma rede sem fio rápida, vai até o coral. Só que assim, como é muito grande, né, às vezes não vale a pena, é melhor ficar por aqui mesmo. Mas assim, esse número aqui impressiona, muitos fabricantes não conseguem chegar nesse valor aqui, e outros fabricantes vão falar que isso aqui é um absurdo. Nossa, quantos usuários no único access point. Tudo que tem que ser levado em consideração é número de pessoas conectadas simultaneamente, cobertura e performance desejada. Então, para a performance desejada, para o número de pessoas que conectaram, para a cobertura necessária, excelente. Como a gente monitora tudo isso, a gente, lá do NOC da InfraPrime, aquela simulação que eu falei dos alunos que conectam, a simulação de alunos, a gente faz passo a passo. Então, o aluno ele vai lá, ele entra no portal de autenticação, ele confirma na tela de login, ele desconecta da tela de login, e a gente tem estatística de tudo que está acontecendo a cada 5 minutos. Aqui, ó, na pontinha desse gráfico, hoje, quando eu estava finalizando a apresentação, eu pensei, pô, vou deixar tudo verdinho, né? Eu falei, mas aí vai parecer que não é verdade, né? Aí eu falei, não, deixa uma pontinha vermelha aqui. Porque tem falha, sim, às vezes falha, e a grande sacada disso tudo é que a gente monitora 24 horas. Então, essa falha aqui, houve um chamado que foi aberto automaticamente no nosso Service Desk, agiu e recuperou a conexão. Esse acho que é o mais importante de tudo isso, esse monitoramento proativo. E também a gente sabe que existem horas do dia que a conexão fica um pouco mais lenta. É por causa da rede sem fio? Não é por causa da rede sem fio. Eu vou falar o porquê aqui. Então, é porque, bom, o recurso de internet é limitado, a universidade tem lá 2 links de internet, são redundantes, mas aquilo tem um limite. Então, quanto mais link de internet a gente colocar, mais vai ser usado, e assim funciona em qualquer universidade do mundo, nas nossas casas, e assim vai. Então, em alguns períodos, 8 horas da noite, 8h30, a internet fica um pouquinho mais lenta, porque o link de internet fica sobrecarregado. Tá? Isso aqui sai nos nossos gráficos, a gente está ciente disso, a gente consegue ver aqui, olha, ficou mais lenta aqui a navegação na internet. Tá? Bom, a gente continua na parte de monitoramento, então a gente consegue ver quais são as redes que estão sendo utilizadas. Aqui tem o nome do aluno que está conectado, endereço IP que ele pegou, o MAC address dele, a potência que está chegando nele, então a qualidade de sinal que chega nele, quanto ele trafegou, se ele está feliz. A gente tem todas essas informações. Aqui a gente está falando de monitoramento de controladora, né? Esqueci de falar isso. Então, a disponibilidade do nosso controlador de rede sem fio. Ontem, 100%. Antes de ontem, 100%. Nos últimos 7 dias, 100%. Os últimos 30 dias, 99,95%. Então, provavelmente, essa falha que está aqui nesse gráfico é que fez isso aqui cair de 100% para 99,95%. Não sei se todo mundo consegue ver. No final da apresentação que eu me liguei disso. Então aqui ele está reportando que houve uma falhazinha aqui nesse período, e o restante ele está dizendo que o equipamento estava disponível. Bom, a conclusão. A conclusão é que, para a TI, a gente conseguiu reduzir a abertura de chamado, a solução que a gente implantou ajudou eles a resolver os incidentes mais rapidamente, e reduz a necessidade de ficar deslocando alguém para fazer atendimentos de rede sem fio. Para a escola, isso é o mais importante. A gente previne a perda de produtividade por causa de problema de acesso. Então, o professor vem aqui preparado para dar uma aula, que ele vai usar YouTube, algum conteúdo da internet, chega na aula e ele não consegue usar. Isso acaba com a produtividade dele e dos alunos. Os alunos, eles estão muito mais satisfeitos com a universidade, com os conteúdos na sala de aula, que dependem de internet, e agora eles conseguem acessar a internet para se utilizar desses conteúdos. Tá? As aulas acabam sendo enriquecidas pelo acesso ao conteúdo na internet. Eu acredito que à medida que
os professores, os alunos foram confiando na solução, forem vendo que a solução funciona mesmo. Isso tende a aumentar e as aulas, à medida que o tempo passa, vão ficando mais ricas com acesso ao conteúdo que está na internet. Antigamente é um passado muito recente, falava-se muito em bloqueio, bloqueia isso, bloqueia aquilo, e agora a gente vê que enriquece tanto a aula, esse conteúdo, que não faz sentido. O ideal é que a gente faça isso mesmo, incentive, tragam seus equipamentos, vamos acessar a internet, vamos deixar a aula mais rica mesmo. Bom, eu queria agradecer ao tempo de todos, tentei ser o menos técnico possível, algumas vezes eu sei que não deu, eu queria abrir para perguntas. Pessoal do Verde, o anfiteatro do Verde está lotado que nem este daqui. Então, o pessoal que quiser fazer aí a pergunta, vocês podem fazer, o professor Jean está aí com vocês e a gente vai usar a tecnologia. Então, via WhatsApp, pode mandar a pergunta. Ué, vocês não me dão sossego a noite inteira com isso aqui, por que eu não posso usar agora para um negócio sério? Então, quem tiver aí, pode pedir para o Jean vai mandar por WhatsApp a pergunta aqui para a gente, tá? Se eu entendi nas entrelinhas, é para bloquear o WhatsApp. De jeito nenhum, eu ia ficar feliz, mas não pode, senão perde a comunicação aqui. Tá bom. Ela é que manda aqui. Bom, lá do Verde veio a última pergunta. Tem mais um, peraí. Qual o pior obstáculo para a rede sem fio? Então, a gente... elevador. Elevador é terrível para rede sem fio. Tem prédios mais antigos. O prédio do campus Iara, o Narciso, as paredes são muito grossas, então interfere muito no sinal. Elevadores, como eu falei, mas quem quer acesso à rede sem fio dentro do elevador? Hospital, por exemplo, pet shop. Então, precisa ter o acesso ali. Escadas, né? Então, o acesso dentro de escada é muito complicado. No projeto de rede sem fio da Unifiel, levou-se em consideração escadas, elevadores? Não, porque não é crítico. Mas em outros lugares a gente tem que levar em consideração. Então, a gente tem que colocar um access point dentro do túnel do elevador, ou próximo do elevador, né? Então, eu diria que elevadores e paredes de concreto são os piores atenuadores hoje que a gente encontra. Assim, Tá bom. eu queria agradecer muito à InfraPrime, a Cisco, ao Eduardo, por ter proporcionado essa noite. Eu acho que todo mundo aprendeu bastante, né? Queria agradecer aos alunos pela presença, pelo interesse. Como eu disse no outro evento, esse é o tipo de coisas que a gente quer criar constantemente. Tem uma coisa nova, a gente traz para conversar. E é muito importante que vocês participem. O interesse faz parte do crescimento e do conhecimento. E o conhecimento é a chave para a mudança do mundo. Muito obrigada e até daqui a pouco em sala de aula. Not always easy and sometimes life can be deceiving. I'll tell you one thing, it's always better when we're together.